Copa do Mundo, palco de grandes jogos e grandes craques, mas também acontece muita coisa bizarra. Senta aí que hoje a gente vai contar 18 eventos estranhos, incluindo mordida, goleiro que fazia xixi no gramado de propósito e um príncipe que fez um árbitro ser banido. E a gente vai contar justamente essa história que foi na Copa do Mundo de 1982, a única até hoje em que teve a participação da seleção do Kuwait, e foi um jogo deles contra a França na fase de grupos, em que o lance bizarro aconteceu. O Kuwait perdia dos franceses por 3-1. Aí na hora que os franceses estão chegando para fazer o quarto gol, houve-se um apito vindo da arquibancada. Os jogadores do Kuwait acham que é o árbitro apitando impedimento ou algo assim e param. A França faz o quarto gol e os jogadores do Kuwait ficam indignados e vão junto com o técnico deles naquela época, que era o Carlos Alberto Parreira. Sim, ele treinava o Kuwait em 82. Vai todo mundo reclamar que o juizão pediu pro gol ser anulado. Foi então que o Sheikh Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, e também presidente da Federação de Futebol do país, né, olha a treta, resolve tomar o mérito da situação pra si mesmo e invade o campo, amigo. Sim, ele foi lá conversar com o árbitro e o que ele disse a gente nunca vai saber, mas funcionou. O juizão mudou de ideia e anulou o gol. Foi a única vez na história das Copas, antes do VAR, é claro, que um gol confirmado foi anulado depois. E de uma maneira bem suspeita, digamos assim, né? Os franceses marcaram mais um gol de qualquer jeito depois dessa presepada. O árbitro foi banido do futebol e o Sheik foi multado na época em 8.000 libras. Tadinho, vai zerar a conta bancária. E não foi a primeira vez que um juiz rouba um gol feito aí, né? Na Copa de 78, o Brasil enfrentava a Suécia pela fase de grupos e estava 1-1 até o finzinho da partida. Eis que no último lance vai o Nelinho do Brasil pra cobrança de escanteio. Ele manda na área e o Zico sobe de cabeça pra fazer o gol da vitória do Brasil. Mas não valeu, porque o juiz apitou o final do jogo quando a bola estava no ar, amigo. Na cara de pau, o Nelinho cobrou o escanteio, a bola indo pra área, o juiz... Não, acabou o jogo. Um roubo descarado contra o Brasil e adivinha, depois dessa o juizão foi suspenso e nunca mais apitou uma partida de Copa do Mundo. E algo semelhante aconteceu na Copa de 2014, né? Quando no jogo da França, os caras estão indo pro ataque e o Benzema pronto pra chapar essa bola pro gol, o juizão apita no meio do lance, o Benzema mete um golaço que não valeu porque o jogo tinha acabado um segundo antes. Não fez falta porque a França meteu 5-2, mas é bizarro, né? E se tem gol que deveria ser validado e foi anulado, também tem o contrário, né? Na Copa de 1986, a Argentina enfrentava a Inglaterra quando o Maradona subiu pra cabecear uma bola numa disputa com o goleirão e meteu a mãozinha nela, botando a redonda pro fundo da rede, no que ficou marcado aí como uma das maiores trapaças da história das Copas do Mundo e do futebol, né? Quando perguntado sobre o gol de mão, o Maradona respondeu: um pouco com a cabeça de Maradona e outro pouco com a mão de Deus. Esse gol ficou eternizado e foi na mesma partida que depois o Maradona resolve falar que não é só trapaceando que ele consegue meter gol, né? O maluco era um gênio, consegue driblar praticamente toda a Inglaterra dentro do campo e faz um dos gols mais bonitos da história também, naquela que foi sem dúvidas a partida mais marcante da carreira dele com a camisa da seleção argentina. Outro caso maluco aconteceu na Copa de 1930, quando a Argentina jogava contra a França. Eles abrem o placar já no final do segundo tempo e nisso o jogo recomeça quando a França parte pro ataque. O juizão brasileiro Almeida Rego apita e pronto, fim de jogo. Só que depois de apitar o fim do jogo, ele olha pro relógio e percebe que faltavam 6 minutos ainda, cara. Então ele volta atrás e apita de novo pra recomeçar a partida, e aí os torcedores ficam lá confusos, indignados, invadem o gramado e tudo. No final das contas não deu em nada, a Argentina venceu mesmo por 1-0, mas ficou marcada aí a presepada desse juizão, né? Com o detalhe de que a gente tá falando da Copa de 1930. Não tem nenhuma imagem pra mostrar pra vocês desse caso, beleza? Então temos que agradecer ao editor que foi criativo agora na hora de fazer umas animaçõezinhas ali pra explicar o que tinha acontecido. E se é pra falar de lance bizarro envolvendo a França, é óbvio que a gente tem que dar um pulo na Copa de 2006, na final entre França e Itália, que tava no 1-1, tava na prorrogação, tava empatado, tava tenso, até que o Zidane se estressa e manda um golpe de crânio no meio do peito do zagueirão Materazzi da Itália. Zidane não tava querendo cavar uma vaga como novo personagem do Mortal Kombat, mas depois ele falou sobre o que aconteceu, né? E ele contou que o Materazzi tava ali repetidamente ofendendo a mãe e a irmã do Zidane, até que ele não se aguentou mais e desferiu o golpe, né? Propiciando um dos grandes momentos da história das Copas e um grande meme também. Sim, já existiam memes em 2007, só que em vez de chamar de meme, esse vídeo que a gente achou chamou apenas de comédia. Os memes são tão antigos que o Haaland tinha 6 anos quando eles foram feitos. E dá pra dizer que essa Copa foi a da porradaria, porque além disso aí também teve uma partida que foi tão agressiva que ficou marcada como Batalha de Nuremberg. Foi num jogo entre
Portugal e Holanda pelas oitavas, em que o Cristiano, por exemplo, sofre uma entrada dura que deixa ele com dor na partida inteira, acabou tendo que ser substituído. E esse lance das entradas pesadas vai se repetir na partida inteira, com um chutinho aqui, uma cotoveladinha a colar, numa partida que terminou com 16 cartões amarelos e 4 vermelhos, um recorde na história das Copas. O jogo foi mais UFC do que qualquer coisa, né? E no final Portugal ganhou por 1 a 0, mas a galera lembra mais foi da porradaria mesmo. E outra coisa que a gente tem muito vivo na memória, que a gente lembra muito bem, é cada vez que você deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, beleza? Obrigado pela força. E se o assunto é holandês envolvido em porrada, não tem como não voltar pra final da Copa do Mundo de 2010, quando o De Jong, que não é nem o Luke, nem o Frank, tá? É o Nigel, deu essa solada voadora bem no meio do peito do Xabi Alonso, que deve ter até hoje umas cicatrizes ali com as travas da chuteira do De Jong. O negócio foi monstruoso e o De Jong não foi mandado pra rua. Que falta que fazia um VARzinho na época, hein? Se tivesse VAR, o De Jong ia pra rua e no final das contas a Holanda teria jogado com a menos e teria perdido igual. Esse lance também contribuiu um pouco pra alegria do povo na internet, porque rendeu excelentes memes, mas a gente também tem que parar um pouquinho, botar a mão na consciência e pensar no outro lado, tá? Ninguém fala da peitada que o Alonso deu no pé do De Jong. Pô, poderia ter machucado o pé do cara, né? Disso aí ninguém fala, cara. E falando em jogador que não foi expulso, na Copa de 2006 se enfrentavam Croácia e Austrália, quando o zagueirão croata Simunic fez uma falta ali e recebeu um cartão amarelo. Até aí tudo bem. Aí já no finalzinho da partida, ele mata um contra-ataque, vem o juizão e não perdoa. Tira o cartão do bolso e aplica pro Simunic, mas aplicou um segundo amarelo, sem expulsar o cara de campo. Não só o juizão esqueceu da expulsão, como aprontou uma daquelas igual no lance do Zico, saca? Bola na área pro ataque da Austrália e ele apita o jogo antes do gol, que seria o gol da vitória dos caras. E no final das contas, pra ficar ainda mais bizarro, o Simunic, que tinha tomado 2 amarelos, estava fazendo hora extra em campo, ainda vai reclamar alguma coisa com o juizão e toma o 3º cartão amarelo na partida. E aí ele finalmente é expulso e continua reclamando. Meu filho tá reclamando do quê, amigo? O juiz depois explicou o motivo da confusão. O Simunic é croata, mas cresceu na Austrália. Então quando o juizão chegou para dar o segundo amarelo para ele, o Simunic falou com o juiz em inglês com um sotaque australiano, e aí na cabeça do juizão ele marcou que o camisa 3 da Austrália tinha tomado um amarelo. E obviamente o Simunic era croata e por isso que ele não foi expulso no segundo amarelo. Não deixa de ser um erro bizarro, e adivinha, o juizão nunca mais apitou um jogo de Copa do Mundo. Estamos aqui na metade do vídeo, já fizemos um hat-trick de juízes suspensos. Antes do VAR era mais comum a gente ter esses absurdos acontecendo em campo, porque simplesmente se o juiz errava na hora, não tinha muito como corrigir, a não ser que o bandeirinha tivesse visto alguma coisa. Então injustiças como essas aconteciam, igual na Copa de 2010, quando jogavam Alemanha e Inglaterra pelas oitavas de final, e o jogo tava 2 a 1 quando o Frank Lampard, inglês, marcou esse gol aí, que a bola não entrou pouco não, tá? A bola entrou muito, pelo menos um meio metrinho, mas o bandeirinha não viu e não marcou o gol. Seria o gol de empate da Inglaterra que levaria o jogo a um 2 a 2 e talvez a Inglaterra pudesse ter buscado a vitória, nunca saberemos. Mas o fato é que a Alemanha contou com esse erro para ampliar o placar para 4 a 1 e despachar os ingleses para casa. Talvez tenha sido um karma histórico aí, porque tem outro lance polêmico dessa vez com um gol da Inglaterra que muitos dizem até hoje que não entrou. 1966, justamente contra a Alemanha, nessa cena aí que a gente pode ver que a bola a princípio tem um pedacinho em cima da linha ainda. Esse gol foi validado, depois foi considerado como um gol fantasma e gera polêmica até os dias de hoje. E por falar em Inglaterra, foi contra os ingleses que a Bélgica na Copa de 2018 fez um baita de um golaço com o Januzaj. E aí o Batshuayi, que estava em campo, foi comemorar, né, chutando a bola, mas ele errou miseravelmente, chutou a bola na trave e ela voltou no próprio rosto do cidadão. Quando a pontaria do cara tá ruim, não tem jeito, né? Nem na comemoração ele conseguiu fazer o gol. E o detalhe é que nem pra tirar uma onda, né, sair rindo, brincar com a situação, não. Ele fez aquele miguezão, botou a mão na cara, ficou ali sofrendo e tal. Só deixou o lance ainda mais ridículo, né? Mais uma em um jogo da Inglaterra é um momento fofo numa partida contra o Brasil na Copa de 1962, quando um cachorrinho invade o gramado. E aí que a mágica aconteceu, porque o Garrincha vai ali pegar o cachorro e ele, que é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol, toma um olezão do pequeno dog, que depois do olé vai enfrentar um novo adversário. O inglês Jimmy Greaves fica de 4 ali, né? Faz a posição de um cachorro e consegue segurar então o pequeno cãozinho. Só que nisso
nisso, o cachorrinho, coitado, ficou muito assustado, se mijou inteiro no colo do Jimmy Greaves, que diz a lenda que passou o restante do jogo contra o Brasil todo fedendo a urina de cão. E depois disso, existiu uma lenda aí de que o Garrincha adotou o cachorrinho, e a gente ativou o nosso jornalismo investigativo, fomos atrás dos dados e da verdade, e parece que isso realmente aconteceu. A edição de agosto de 1962 da revista O Cruzeiro conta que o cachorrinho era chamado Bob, foi enviado para a revista, e depois de lá eles presentearam o Garrincha com o cãozinho, que foi reapelidado aí de Bi, em homenagem ao bicampeonato do Brasil naquela Copa do Mundo. E Eurofute é cultura, tá? E não é só cachorro que mija em campo não, meus amigos. Na Copa de 1990, a Argentina enfrentava nas quartas de final a Iugoslávia, e aí o jogo foi pros pênaltis. O goleirão argentino Goicoechea tava muito apurado e não poderia ir no banheiro naquela hora, então ele simplesmente se mijou nas calças mesmo no meio do campo. Eu adoraria que essa história acabasse por aqui, mas infelizmente não, porque ele interpretou isso como um sinônimo de sorte, já que depois da mijada nas calças, a Argentina passou na disputa de pênaltis. E quando chegou nas semifinais contra a Itália, o camarada pensou, bom, por que não urinar nas minhas próprias calças novamente? E deu certo mais uma vez. E aí contou o próprio Goicoechea, que virou uma espécie de tradição pra ele, que era de boa segundo ele, porque ninguém perceberia. Meu irmão, se mijou em campo, cara, várias vezes, ainda deu uma entrevista contando tudo. Assumiu o crime, cara, que isso. Outra bizarrice antes dos pênaltis foi no jogo de mata-mata entre Holanda e Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, onde a Costa Rica surpreendeu e conseguiu segurar o empate no tempo normal e na prorrogação. E aí já no finzinho, quando a partida tava se encaminhando para as cobranças de pênaltis, o técnico holandês Louis van Gaal resolve mijar nas calças. E Eurofute é cultura, tá? Gente, é brincadeira. Ele não se mijou não, tá? O que ele resolveu foi tirar o goleiro Silasen, que era o titular, e botar o Tim Krul em campo apenas para as penalidades. Ninguém entendeu nada na hora, mas no final das contas deu certo. O Krul tava maduro para as cobranças, pegou duas e classificou a Holanda de maneira inusitada. Dá pra ver que o goleirão titular Silasen entra no gramado ali louco, comemorando e tal, num lance daqueles que é tipo, se o técnico acerta é gênio, né? Se erra é professor Pardal, é maluco, inventou. E foi nessa mesma Copa de 2014 que Luizito Soares protagonizou um dos lances mais bizarros da sua carreira, quando num jogo do Uruguai contra a Itália, não sei se ele tava com fome ou o que, mas deu uma trombada no Chiellini dentro da área e resolveu mandar um mordidão no nosso querido Giorgio Chiellini. E o pior de tudo, cara, é que o Soares mordeu o cara e ainda caiu no chão botando a mão no dente, como se ele tivesse sido atingido, se ele tivesse levado uma cotovelada ou algo assim. Meu irmão, todo mundo sabe que em jogo de Copa do Mundo tem 500 câmeras no estádio, cara. Todo mundo viu que você que mordeu ele, velho. Não adiantou nada, Luizito, todo mundo viu, e não foi a primeira nem a segunda vez que o Luizito Soares mordeu alguém, né? E o bizarro é que ele não foi expulso nesse hat-trick de mordidas aí, que foi a terceira que ele deu na carreira, mas acabou suspenso do futebol por uns meses, né? Depois disso aí. E se eu disse um dos lances mais bizarros do Soares, é porque ele tem outro, né? Foi na Copa do Mundo de 2010, quando nas quartas de final entre Gana e Uruguai, o jogo tava 1 a 1 até o finzinho da prorrogação, quando o jogador ganês Apiá cabeceia a bola pro fundo da rede, mas em cima da linha estava o goleirão Soares, que mete a mão na bola, impede o gol, ele é expulso e pênalti pra seleção de Gana. E aí vem um dos momentos mais incríveis que eu já vi na vida, cara, porque primeiro que só um jogador de linha salvar fazendo uma defesa assim já é incrível, mas o Soares sai de campo desolado, chorando muito, num misto de emoções e desespero ali, mas a aposta do uruguaio valeu a pena, porque o ganês Asamoah Gyan parte pra cobrança e perde o pênalti. A prorrogação então acaba empatada, o jogo vai pras cobranças de pênaltis, e aí os uruguaios conseguem se dar melhor, com aquela famosa cobrança de cavadinha do Louco Abreu no final, pra alegria de todos os uruguaios e do Luizito Soares, que tava chorando copiosamente, e aí do nada abriu um sorriso, saiu correndo igual um maluco. Com um detalhe, tá? O Asamoah Gyan, que perdeu o pênalti, no momento da gravação desse vídeo, tá com 36 anos e disse que tá motivadíssimo pra ir pra Copa do Mundo de 2022 por um motivo: Gana e Uruguai estão no mesmo grupo e os ganeses querem vingança. Tá aí um jogo mais alternativo pra você ficar ligado e assistir na fase de grupos, hein? Outro lance bizarro envolvendo uma seleção africana e uma sul-americana foi na Copa de 74, no jogo entre Brasil e Zaire. Os brasileiros se preparavam pra cobrar uma falta, o juiz apita e do nada um carinha sai da barreira correndo e chuta a bola pra longe. É óbvio que ele toma um amarelo na jogada, né? A cobrança de falta era pro Brasil. E o que era pra ser um lance só engraçado tinha uma explicação mais séria. O Zaire na época era comandado por um ditador, o Mobutu Sese Seko,
jogo. E logo antes desse jogo contra o Brasil, o Zaire tinha perdido de 9-0 pra Iugoslávia. Até hoje, empatado com outros jogos, a maior goleada da história das Copas. Depois desse vexame, o Mobutu, ditador, teria dito pros jogadores então que se eles tomassem mais de 3 gols contra o Brasil, nenhum deles seria permitido voltar pra casa. Tipo, ameaçando os jogadores mesmo, né? Então, voltando o lance, a gente pode enxergar com olhos diferentes. O jogo tava 2-0 pro Brasil e talvez os jogadores de Zaire estivessem desesperados e tentaram ali chutar aquela bola da falta pra longe, numa tentativa de desestabilizar o Brasil ou algo do tipo. No final das contas, o jogo acabou 3-0 pro Brasil e sim, os jogadores de Zaire acabaram voltando pra casa. O próximo caso aqui foi um embate entre dois jogadores mitológicos da história do futebol. O primeiro, goleirão colombiano René Higuita, que já aprontou das suas aí, vocês conhecem o cara, né? E o camaronês Roger Milla, que fez história levando a sua seleção para as quartas de final de uma Copa do Mundo com 38 anos de idade. Foi na Copa de 1990, no jogo entre Colômbia e Camarões, que já tava 1-0 pros africanos, quando o goleirão René Higuita, que era pirado das ideias, tá? Resolve meio que sair driblando no meio campo, tenta driblar o Roger Milla e não consegue, perde a bola. O Milla faz o gol e vai pra bandeirinha comemorar com a sua característica dancinha que virou marca registrada dele. Com essa paçocada do Higuita aí, é que a Colômbia foi eliminada, porque o jogo acabou 2-1. Só esperamos que o Alisson não apronte uma dessa aí na Copa, né? E a gente termina então com uma das maiores bizarrices e nojeiras da história das Copas, que foi aí protagonizada pelo nosso querido Joachim Löw, né? Ex-técnico da Alemanha. Ele que foi campeão em 2014 e que já tem até uma coletânea de grandes sucessos nojentos aí que ele protagonizou na frente das câmeras. Ele já foi visto dando uma coçada na rabeta ali e depois dando uma cheirada, né? Botando a mão na sacola ali e depois dando uma cafungada nos dedinhos, passando a mão no sovaco e levando a mão ao nariz, né? Pelo jeito ele gosta de sentir o cheiro das paradas. E várias vezes também ele foi visto tirando uma catotinha do seu nariz e depois provando. Desculpa se você estiver almoçando aí, jantando, mas cara, essa é uma das coisas mais nojentas que eu já vi. Ficou faltando alguma bizarrice nessa lista? Deixa nos comentários, a gente espera muito que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda a divulgar a nossa série de vídeos da Copa do Mundo pra mais gente, beleza? Muito obrigado pela força, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! E se você sonhar com o Joachim Löw comendo catota hoje, já peço desculpas em antecipado.